você vai entender por que o bebezinho piora o sono, né? O bebezinho que dormia bem e piorou o sono do nada, né? Aparentemente não houve uma causa, não está doente, não está gripado, não está dando febre, piorou muito o sono, dormia bem à noite, dormia a noite toda, dependendo da idade, ou acordava uma, duas vezes, dependendo da idade que é esperado, dormia bem a soneca e de repente piorou muito. O que pode estar acontecendo com esse bebê? O que pode estar acontecendo que motivou essa piora do sono do meu bebê? E o leque de possibilidades é muito grande o leque de possibilidades. Mas a grande maioria das vezes, quando a mamãe chega para mim e fala assim, não tem nada, não aconteceu nada, é sinal que esse leque de possibilidades já vai ser diminuído, porque as doenças, como eu disse anteriormente, um refluxo, alguma coisa assim externa, a gente já praticamente já descarta, senão a mamãe falaria, olha, piorou o sono e também está dando febre, piorou o sono e também está tossindo. Se não tem nada a princípio que causou isso, a gente pensa em alguma coisa do desenvolvimento do bebê. E quando eu falo desenvolvimento, eu não estou aqui culpando o salto de desenvolvimento. O salto de desenvolvimento, ele pode acontecer. Um bebezinho ali que está completando 2 meses, um bebezinho que está no 3º mês, que já pode estar antecipando, inclusive, o salto do 4º mês, porque o salto de desenvolvimento dos 4 meses, ele não é para um bebê que faz 4 meses. Ele é um bebê que tem um desenvolvimento de 4 meses, que é o bebezinho que está querendo levar a mão nos brinquedos, que é o bebezinho que está já acompanhando tudo com o olhar, querendo ficar de ladinho para tentar pegar os brinquedos ou até mesmo para girar. Então, a gente observa o desenvolvimento de acordo com o salto de desenvolvimento, de acordo com o desenvolvimento, e não de acordo com a idade que o bebê está, tá? E assim também tem o salto dos 6, dos 8, e pode antecipar ou adiar, dependendo do desenvolvimento do bebê. Mas, o que acontece nesses momentos de desenvolvimento, de rápido desenvolvimento, que prejudica tanto o sono? Acontece esse prejuízo por 3 motivos principais. Um deles é que o bebê, ele começa a mamar picado. O que é mamar picado? Ele começa a mamar e não conseguir mamar todo o leite que ele mamaria antes, dando assim um intervalo de 3 horas entre uma mamada e outra. Então, um bebê, por exemplo, que mamava 180 ml de fórmula, ou que mamava 180 ml no peito, e que daria o intervalinho ali próximo de 3 horas, estou dando um exemplo aqui de volume, tá? Cada bebê, cada idade é um. Mas 180, 3 horas depois 180, esse bebê conseguia dormir nas sonecas do dia, iria dormir bem à noite, porque durante o dia ele vai ingerir um volume X de leite, e todo bebê tem uma meta de leite que precisa tomar durante o dia, né? Depende muito da idade, do peso do bebê, mas nas 24 horas tem um volume X que o bebê precisa. Se o bebezinho ingere quase todo esse X, ou parte dele, ou ele todo durante o dia, ele tem menos chances de precisar de mamar de noite, exceto naquelas primeiras semanas e meses ali, que o bebê precisa mesmo acordar de noite. Agora, um bebezinho que está mamando picado durante o dia, porque tudo distrai, ele acaba acordando mais à noite, ele acaba precisando de acordar mais rápido da soneca, porque a fome vai bater. Ao invés de ele mamar 180, voltando naquele exemplo, se ele estiver mamando 60, ao invés de mamar 180 de 3 em 3, ele vai mamar 60 de hora em hora. Isso acontece, talvez, também dentro do peito, só que a gente não está vendo. Quando é mamadeira, a gente visualiza. Mas na mamadeira também acontece isso. Por que isso acontece? Porque o bebê dispersa muito. Ele começa a mamar um barulhinho de alguém que faz lá na rua, um carro que acelera, uma moto que acelera, uma buzina, um cachorro que late, um galo que canta. Tudo é motivo do neném parar. Às vezes a gente, que é adulto, nem percebeu aquele barulho externo, mas a sensibilidade auditiva do bebê nessas fases assim fica muito aguçada. Então, qualquer barulhinho. Outra coisa são estímulos visuais, né? Aquele quadro que está na parede, um porta-retrato, que o bebezinho mamava ali concentrado, de repente ele olha para aquele porta-retrato e para de mamar. E às vezes ele queria, né, voltando no exemplo 180, às vezes o 180 está dentro da mama, só que ele para no 60 porque ele viu o porta-retrato e quer ir lá brincar, e aí acaba, a gente insiste, o bebê não volta, e passa um pouquinho, quer mamar de novo, passa um pouquinho, quer mamar de novo, e esse bebê começa a não fazer adequadamente as sonecas do dia, e consequentemente, se não dorme bem de dia, entra em efeito vulcânico e não dorme bem à noite. Então, essa questão da alimentação, a gente precisa muitas vezes mudar o ambiente que o bebê mamava, para um ambiente mais tranquilo, sem gente perto, sem barulho, às vezes ligar um ruído branco, aquele mesmo ruído branco que a gente liga, às vezes no momento do sono, para melhorar o sono, ligar também no momento da mamada, verificar se não tem nada também no ambiente que possa estar distraindo o bebê. Então, melhorar o ambiente de mamada é fundamental, ficar atento para isso, verificar também o ganho de peso, mas tem bebê que continua ganhando o peso direitinho nessas fases de desenvolvimento e salto, só que às custas de mamar a noite toda, ou de mamar várias vezes no dia.
Outra coisa é o ambiente de sono, que nessas fases o bebê começa a ser desperto por vários motivos. Porque o bebezinho tem um sono profundo, sono leve, sono profundo, sono leve, em todo momento que está dormindo. Nesses momentos de sono leve, nessas fases de salto, o bebezinho, quando abre o olhinho ali, ou uma semi-abertura de olhinho, ele vê aquela luzinha do ar-condicionado, aquela luzinha da televisão, luzinha da babá eletrônica, aquele abajurzinho que você sempre deixou, que nunca fez mal, mas agora pode estar fazendo. Então, a gente precisa redobrar os cuidados em escurecer e tirar os estímulos luminosos ao máximo do ambiente de sono, inclusive na soneca do dia. Muita gente acredita que durante o dia tem que dormir na claridade, nos barulhos normais do dia. Às vezes até dá certo, apesar de não ser recomendado isso. Ah, eu deixo na claridade, dá tudo certo. Mas vai chegando ali 3, 4 meses, se o ambiente da soneca não tiver escurinho, o bebê não dorme adequadamente. Então é importante o ambiente estar escuro, estar fresquinho e também com ruído branco. O ruído branco, os estudos mostram que até os 3 meses, aquele som que fazia dentro do útero, o bebê ouve aquilo e fica mais calmo. Mas o ruído branco, no som do ventilador, no som de um barulho de cachoeira, no som de um secador de cabelo, todos eles podem deixar o bebê mais tranquilo no sono, porque justamente ofusca o barulho lá fora, de um carro buzinando, de um cachorro latindo, tudo aquilo que eu falei, tá bom? Então, redobrar esses cuidados. E ficar atento, porque, então eu falei que eram 3 coisas. Uma das coisas é a alimentação, outra é a questão do ambiente de sono, tanto de dia quanto de noite, que tem que ser escurinho, com menos estímulos. E outra coisa, que nessas fases de salto, geralmente a janelinha de sono do bebê diminui. Então, um bebezinho que acordava, por exemplo, vamos pôr exemplo de um bebezinho que está no salto dos 4 meses. Às vezes, esse bebezinho vinha com um padrão de acordar às 7 da manhã e ter sono de novo 8h30 da manhã. A mãe já estava acostumada com a janelinha de 1h30. Então, já fazia as rotininhas lá, acordava, colocava o bebezinho no carrinho, dava um passeio, ia lá, tomava seu café da manhã, merecido, né, que a mãe precisa, mas fazia todas as rotinas para que 8h15, 8h20 já comece um ritualzinho para relaxar o bebê e o bebê 8h30 esteja dormindo. Só que agora esse bebê que está em salto, ele pode regredir a janela de sono. Então ele acordava às 7, a mamãe já tem certeza que ele dormia 8h30, só que agora às vezes ele precisa dormir 7h40, ele precisa dormir 8 horas. E se a gente não ficar atento nessa possibilidade, passa da hora de dormir, aí o bebê fica irritado, entra em efeito vulcânico, ele não dorme. Então, às vezes, a mãe, mesmo fazendo tudo certinho, não dá certo. Então, fica sempre atento a essas 3 coisas, tá? Mas também pode ser alguma coisa que está começando, principalmente quando tem 2, 3 dias que piorou o sono. Pode ser um quadro viral, que às vezes o primeiro sinal é dor no corpo, né? Nem fica enjoadinho, depois vem uma febre, uma tosse, nariz entupido, uma diarreia, dependendo do vírus que for, né? Verificar, porque às vezes algo simples no ambiente aí mudou. A vovó chegou para visitar a gente tem ido, levado ele na igreja, antes a gente não levava, agora mudou a rotina. Qualquer mudança de rotina, por mais que para a gente seja uma coisa muito simples, que nem precisaria de ser relatado, aquilo pode impactar, sim, na rotina do bebê, tá bom? Observar e sempre conferir o ganho de peso do bebê. Se o ganho de peso deu uma desacelerada, ou está ganhando menos do que precisa, ou às vezes está até ganhando o que precisa, mas desacelerou, por exemplo, um bebezinho que vinha ganhando 1,5 kg, 2 quilos no mês, e nem precisava de tudo isso, mas ele ganhava 2 quilos, de repente passou a ganhar 700, 700 é o que ele precisa? Só que ele ganhava 2 quilos, o que aconteceu? Então, sempre verificar isso aí, se não houve alguma mudança na ingestão de calorias também, tá bom?